seu relacionamento com Deus Pai? Como que você se relaciona com o nosso Deus? Como você lida com a pessoa de Deus, o Deus Pai? Muitos têm Deus Pai como aquele Deus lá do Antigo Testamento ainda, o Deus criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, né? Um Deus que envia seu anjo e com espada ele manda destruir os seus inimigos. Essa lógica bélica diz respeito à história ligada ao Antigo Testamento, mas que em Jesus tem uma nova revelação. Quem é esse Deus afinal? Quem é o Deus Pai? Você sabe a identidade de Deus Pai? Você conhece Deus Pai, como ele se manifesta à humanidade? O texto áureo começa com Mateus capítulo 11, versículo 27, parte C, que diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que verdade fundamental já está aqui. Ninguém conhece o Pai, a não ser, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, conhecimento do Pai é uma revelação. É uma revelação de Deus à humanidade. É uma graça de Deus. Quando Deus se manifesta como Pai, e isso é revelado através de seu Filho, Jesus, essa é uma graça de Deus. Nós começamos a identificar, começamos a verificar quem é essa pessoa do Pai, através da pessoa de Jesus. A verdade aplicada fala assim, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Em outras palavras, sem Jesus e a ação do Espírito Santo, não temos condições de conhecer a Deus Pai. É muito importante que eu saiba essa verdade. É muito importante que eu tenha noção disso. E assim eu vou aprofundar no conhecimento da pessoa de Jesus. E aproximando de Jesus, conhecemos o Deus Pai. É salutar quando a gente percebe que há uma resistência na humanidade para conhecer o Pai. Jesus, muitas vezes, no seu ministério, ele promove situações nas quais as pessoas podem ver algo inusitado, algo maravilhoso, algo diferente, para que todos eles pudessem ter conhecimento de que Jesus não era mais um agitador ou mais uma pessoa comum. Jesus era o Filho de Deus, enviado do Pai, que veio revelar o Pai. Porque as pessoas não estavam mais compreendendo, a doutrina sobre o Pai estava distorcida. O Pai, para muitos, era um homem, um rei, um monarca tirano, bravo, que castiga o mal, tão somente. E aí Deus vem e mostra uma outra face. Mostra um Deus que é Pai. O Pai, aí nós temos que adentrar nas características de Pai, né? O Pai é acolhedor, o Pai é amoroso, o Pai ensina, o Pai corrige, o Pai faz com que os seus filhos tenham autonomia, não fiquem meninos o tempo todo. O Pai é aquele que está sempre na orientação, no direcionamento, visando a autonomia do ser humano, a autonomia de seus filhos. O nosso Deus é a mesma coisa. Ele não quer que permaneçamos como meninos, mas enquanto meninos, ele nos trata e orienta, nos guia, nos acolhe, nos abraça, nos beija, nos conforta, mas ao mesmo tempo ele vai direcionando para nós andarmos com nossas próprias pernas. Então você pode pensar assim, poxa vida, Deus nunca mais falou comigo. Pois é, que você já está amadurecendo. E você já tem possibilidade de entender a vontade de Deus sem que ele fale. É automático. Hoje, meu filho tem já adulto, eu só olho para ele e ele já entende o que eu quero dizer por causa da relação que nós temos um com o outro, do relacionamento que nós desenvolvemos. Então ele sabe, por exemplo, quando eu não estou gostando de algo, ou quando ele faz uma coisa, ele percebe que errou. Ele mesmo percebe que errou, porque ele teve uma formação, ele teve uma educação, ele teve um acompanhamento, ele teve uma vivência comigo. Assim também é o nosso Deus. O nosso Deus olha para você e percebe. Ele não fica falando o tempo todo, porque você tem que adquirir um grau de maturidade. Paulo já falava sobre isso. Paulo falava que ele queria alimentar a igreja de Corinto como com um alimento mais sólido, mais maduro, mais consciente, mas ele tinha que tratar, porque ele via a infantilidade da igreja, e tinha que tratar como criança. Queria dar um alimento mais sólido, e ele voltou agora dando alimento mais ralinho, um mingauzinho, né? Um alimento mais infantilizado, de criança, de bebê. Isso decepciona Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus ao ponto de nós, quando
vê que estamos fazendo coisa errada, direcionando, saindo fora da presença de Deus, nós já... Porque, em primeiro lugar, nós temos o bom senso. Em segundo lugar, nós temos o Espírito Santo. Em segundo lugar, nós temos o bom senso, porque agora a nossa mente está formada segundo os princípios, os padrões e os valores divinos. É muito importante eu ter esse discernimento e crescer e desenvolver na graça e no conhecimento. Eu pediria que você, então, compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas pudessem alcançar essa mensagem. A nossa missão é essa, divulgar a palavra de Deus, né? E eu conto com você para se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar, não é? E estar sempre visitando o nosso canal. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.